Olá, irmãos, estamos aqui em João capítulo 6. É bom que você leia esse texto com bastante atenção e depois você veja esse comentário. É um simples comentário, são poucos minutos que a gente faz uma breve reflexão nesse texto, ou nos textos que a gente tem estudado, né? A riqueza é muito grande, centenas e milhares de pregações são feitas em cima desses textos. Aqui é apenas um comentário que nós fazemos para ajudar na compreensão. Vamos para João capítulo 6, aí conforme você leu, você viu aqui, depois disso, né, ou depois dessas coisas aí na sua Bíblia, Jesus havia curado o paralítico de Betesda, como nós vimos ontem, e também tinha dito para o povo quem ele era, né, o relacionamento dele com o Pai, e isso causou uma série de discussões acaloradas ali de Jesus com os fariseus. Mas no capítulo 6 é uma parte bastante conhecida sobre a multiplicação dos pães, né? E aqui a gente vai ver isso muito claramente, de que a multidão seguia Jesus por causa dos milagres, e isso é óbvio, né? Jesus estava ali no início do seu ministério, né? O próprio apóstolo João, como a gente já viu, vai dizer lá no capítulo 20, que os sinais que Jesus fazia era para mostrar que ele era o Filho de Deus, que ele era ungido, o prometido de Deus lá no Antigo Testamento, que ele tinha chegado. Então os milagres servem para isso. Aqui, nesse momento, Jesus está nesse momento de se revelar ao povo. Ele vai se revelando ao povo, dizendo quem ele é, e vai autenticando isso, a sua divindade, através dos sinais e dos milagres. É interessante que nesse texto aqui, Jesus vê que eles tinham um problema, né? E aí ele divide isso com Filipe, né? Ele chega para Filipe e diz: olha, estou vendo que tem muita gente aqui e eu gostaria que você pedisse aí, né, para ver o que a gente vai fazer, como é que a gente resolve esse problema, né? Jesus então faz uma pergunta para Filipe, e Filipe diz que não tem jeito. Não tem jeito, tem muita gente, nem 200 mil reais, 200 denários, 200 reais, seja o que for, não tem dinheiro para pagar uma despesa com alimentação para toda essa multidão que está aí. Então Filipe ele já fecha a porta e diz que não tem jeito. Então André entra na discussão, na conversa, e diz: olha, a gente tem aqui um menino com 5 pães e 2 peixinhos, né? E aí a gente vê que, eu gosto de André, né? A gente vê que André se apresenta. André foi aquele que encontrou-se com Jesus, foi um dos primeiros, né? Ele era discípulo de João Batista, e ele encontra-se com Jesus e corre para avisar seu irmão Pedro, né, que eles tinham encontrado o Messias. Então eu gosto do André, eu acho ele um camarada muito prático, muito proativo, né? Ele teve uma ideia até então meio sem sentido, mas era uma ideia. Ele pelo menos foi melhor do que Filipe, apresentando uma ideia. Filipe disse que não tem jeito. André chega e diz: ó, nós temos aqui 5 pães e 2 peixinhos, né? Então gosto do André, dessa proatividade dele, dessa coisa dele não se entregar ali à questão do problema. Se nós temos um problema, nós precisamos resolver. E no versículo 9, ele apresenta então o menino ali que tinha o seu lanchinho, o lanchinho que a sua mãe tinha preparado para ele, né, para o seu dia. E eu fico imaginando aquela situação com aquele menino, né, aquele menino dizendo: não, André, esse é o meu lanche, né, é muito pouco, eu vou perder o meu lanche e vai continuar todo mundo com fome, isso não vai resolver
o problema da situação que a gente está vivendo aqui, né? Então, eu fico imaginando ali no versículo 9, né, quando ele fala que está aqui um rapaz, e no versículo 11, Jesus vai tomar os pães, e eu fico imaginando Jesus olhando para aquele menino, com 5 pães e 2 peixinhos, e aquele menino assustado, ainda talvez incrédulo, mas entregando para Jesus os seus 5 pães e 2 peixinhos. Querido, que mensagem maravilhosa, cabe uma pregação aqui. E aí eu fico imaginando Jesus olhando, o olhar de Jesus, qual era o olhar de Jesus para aquele menino estendendo o seu lanchinho para colocar nas mãos do Senhor. Ofereça o seu lanchinho ao Senhor, aquilo que você tem, você acha que é pouco, Ele vai multiplicar, e Ele vai ainda fazer sobrar. O menino ainda viu que seus 5 pães e 2 peixinhos alimentou todo mundo, e ainda sobraram 12 cestos. Então, a primeira palavra para a gente hoje aqui: entrega para Jesus o seu lanchinho, aquilo que você tem, entrega nas mãos dele. Mas entrega tudo, entrega os 5 pães e os 2 peixinhos. Não entrega migalha. Jesus não aceita migalha, Jesus não aceita farelo. Migalha aqui, quando eu digo e farelo, não quer dizer que seja o pouco que eu tenho. Eu estou falando de sobra. Jesus não aceita sobra. Jesus quer tudo. A sua vida, as suas finanças, a sua família, seus filhos, aquilo que você tem, seja muito ou seja pouco, coloca nas mãos do Senhor, faz igual aquele menininho. No verso 6 a gente ainda vê a onisciência de Jesus. Jesus, o que ele vai fazer aqui? Ele vai mandar o povo se assentar. Olha, senta aí. Se Jesus não tivesse garantia do que aconteceria, do que ele ia fazer, se ele não tivesse plena convicção do que ele ia fazer, Jesus não ia mandar aquele pessoal se assentar ali. Ele sabia o que ia fazer. Então a palavra de Jesus, quando ele fala para o pessoal, se assentem aí, pode confiar, pode ficar. Eu fico imaginando o Felipe mandando o pessoal sentar. Já pensou se Jesus falha? Aquele pessoal ia falar: ô Felipe, você mandou a gente sentar aqui e a gente vai ficar com fome? Mas não. Mas quando Jesus fala, nós podemos confiar na sua palavra. E nós vamos ver no versículo 12 que fala do que sobrou, todo mundo foi saciado, e aí sobrou alguma coisa, ou bastante coisa, 12 cestos. E aí nós vamos ver que Jesus também é outro ensinamento maravilhoso. Jesus não faz as coisas com miséria. Quando Jesus faz, ele faz com abundância, ele faz para sobrar. Você pode ter certeza que a alegria que ele dá, ela é duradoura, ela é perene. A paz que ele dá não é a paz igual ao mundo dá, é uma paz que excede todo o nosso entendimento. A vida que Jesus dá é vida abundante, é vida que jorra, é vida eterna. Então você pode crer que tudo aquilo que Jesus faz é no superlativo, é muito, sempre é muito. Quando nós colocamos o nosso pouco nas mãos de Jesus, você pode ter certeza que Jesus vai multiplicar isso aí. O pastor está dizendo que se eu der meu dízimo, Jesus vai multiplicar. Não. Eu não estou dizendo isso, absolutamente. Não creio que seja assim. Mas aquilo que nós temos, nós podemos confiar ao Senhor, que Ele vai fazer aquilo superabundar e vai abençoar a vida de muita gente. Passamos então a multiplicação dos pães e vamos no versículo 16 até o versículo 21, nós vamos ver a passagem que Jesus anda sobre o mar. Eu lembro que os surfistas no passado, na época que foi fundado o Ministério Atletas de Cristo, eles diziam que Jesus tinha sido o primeiro surfista. Jesus andou sobre as águas, foi o primeiro homem a surfar. Então é isso mesmo. O mar revolto para Jesus não quer dizer muita coisa.
O mar revolto, a tempestade, o vento, para Jesus, não quer dizer absolutamente nada. Naum, capítulo 1, no verso 3, vai dizer que ele tem o seu caminho na tormenta, na tempestade. Então, tempestade para Jesus também não é problema. Guarda isso aí. Esse é o pedacinho da perícope que vai do 16 ao 21. E do verso 22 em diante, a gente vê que agora a chapa vai esquentar. Lembra que no início eu falei que Jesus estava fazendo os milagres, que o pessoal, a multidão seguia Jesus por causa dos seus milagres, por causa da alimentação dos pães. Agora a chapa vai esquentar. Agora Jesus, depois de ter dito quem é, ele vai chamar o povo para um compromisso. E como você leu, você vê aí o que aconteceu. Ele chama o povo para se comprometer com ele, né? E esse texto aqui, essa fala de Jesus, ela vai, como diz o pessoal aí, vai separar os homens dos meninos. Vai separar quem segue e quem não segue. Vai separar quem crê e quem não crê. No versículo 52, os judeus vão dizer assim: como nos pode dar esse a sua carne a comer? Ele está falando aqui de comprometimento. Ele está falando de se comprometer. Se comprometer com Jesus não é algo trivial. Andar com Jesus não é algo trivial. Não faz parte da norma, não faz parte do normal. Não é o comum. Andar com Jesus tem que ter comprometimento e é uma decisão radical, né? Não tem nada a ver lá com radical, mas andar com Jesus genuinamente é uma decisão radical. E aí no verso 53 ele continua nesse compromisso, chamando o povo para o compromisso com ele, e ele vai falar a respeito de uma aliança que ele faz. É interessante quando você olha essa aliança. Você vê, Jesus faz uma aliança conosco, ele entra com sangue e com a cruz. E aí a gente só entra com a fé. Eu entro só com a fé. Ele entra com o sangue, com a cruz, com o sofrimento, com a morte, e eu entro somente com a fé. Não há por que rejeitar uma aliança como essa. Não há por que virar as costas para um presente como esse. E é por isso que Pedro vai dizer lá no versículo 68, para quem iremos nós? Para quem iremos nós, Senhor? Ninguém vai fazer uma aliança dessa com a gente. Ninguém não vai nos fazer uma proposta como essa. Para quem iremos nós? Termina-se assim o texto que nós vimos hoje. Para quem nós iremos? Para quem você está indo? Ele nem pergunta para onde iremos. Para quem? Você sempre está indo para alguém. Pode ser para o inimigo das nossas almas, pode ser o seu eu, ou pode ser para Jesus. Eu te convido a ficar com a terceira opção. Vamos para Jesus. Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.